E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a Karine e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre e-mail marketing. No podcast passado, a gente deu um adendo, uma introdução para vocês sobre o que é o marketing de conteúdo. E a gente falou também sobre o que são leads, o que é uma persona e vários outros aspectos que você precisa saber, que você precisa entender, né, para você conseguir aplicar suas estratégias de marketing direitinho. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o e-mail marketing, que é uma ferramenta muito utilizada quando a gente está utilizando o marketing nos meios digitais, né? E que traz bastante retorno para a gente. O e-mail marketing nada mais é do que a comunicação entre uma empresa e os seus consumidores ou potenciais consumidores, né? Por e-mail. E é muito comum isso, a gente pode ver no nosso dia a dia, que o e-mail marketing ele sempre está presente. Que normalmente a gente sempre recebe na nossa caixa de entrada e-mails sobre a oferta de algum produto ou serviço, promoções, até confirmação de alguma coisa que a gente comprou, uma newsletter da empresa, enfim. O e-mail marketing ele é utilizado com diversas finalidades, né? Então cabe à empresa decidir qual que é a finalidade, qual que é o objetivo dela e trabalhar o e-mail marketing em cima disso. E o e-mail marketing ele vem substituir aquela antiga mala direta, que normalmente nossos pais podem ter recebido em casa, né, sobre alguma coisa. E a gente pode ver que o e-mail ele trouxe essa facilidade, porque uma mala direta ela é mais custosa, né, e a gente não tem a garantia também de que ela vai chegar na mão da pessoa e tal, tudo bem, o Correios entrega, mas a gente pode ter vários desvios no caminho e creio que o principal fato que é comprometedor para a mala direta é o custo para as empresas, né? Porque você tem que fazer impressão de um material desse tipo, depois você tem que pagar o Correios, o transporte desse material, desse produto, né? Desse material, na verdade, até a casa do consumidor, esperar que o consumidor leia e tal. Então é algo muito custoso, muito trabalhoso para a empresa. E o e-mail marketing ele facilita tudo isso, né? E antigamente também a gente via que o e-mail marketing ele era meio caracterizado como spam, né? Não tinha uma boa fama. Hoje em dia até que está melhorando bastante essa característica, essa percepção das pessoas acerca do e-mail marketing. Mas até então era muito considerado como spam, algo indesejado, né? Às vezes as empresas trabalhavam essa comunicação de forma errada, ou muito agressiva, assim, compre, e acabava, como que eu posso dizer, afastando os consumidores ao invés de atraí-los. Então acabava sendo uma coisa muito indesejada por parte dos clientes, dos consumidores, né? E era vista como spam, algo indesejado. As pessoas não queriam receber um e-mail marketing. E hoje, com as estratégias que a gente tem, com o trabalho todo que a gente tem no marketing digital, a gente consegue reverter isso. Então é por isso que a taxa de conversão do e-mail é uma das maiores. Até um tempo atrás, né, falava-se que o e-mail marketing ele iria falir, não iria ter, as pessoas não iriam utilizar mais e-mail. Só que a gente vê que não é bem assim, porque para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um e-mail. Se a gente vai enviar um currículo, normalmente é a comunicação através do e-mail. Se a gente vai fazer um cadastro em uma plataforma, uma rede social, a gente precisa de um e-mail. Se a gente compra um celular, a gente precisa cadastrar um e-mail nesse celular. Então o e-mail ele é a porta de acesso a várias plataformas, a vários tipos de comunicação. Então ele acaba não ficando desgastado, porque as pessoas têm que ter esse e-mail, né? Elas podem não mexer, né, nesse e-mail com tanta frequência como no Facebook, em outra rede social, mas elas têm esse e-mail. Elas são quase que obrigadas a ter esse e-mail para poder ter um cadastro em outras coisas, né? Mas assim, a gente vê que mesmo assim a maioria das pessoas tem um engajamento com o e-mail, né? As pessoas abrem o seu e-mail diariamente, verificam o que tem na sua caixa de entrada. Então não é uma plataforma que está falida, pelo contrário, se a gente trabalhar ela de forma eficaz, a gente tem bastante resultado legal. E claro que além de tudo isso, né, uma das formas que a gente consegue utilizar o e-mail marketing, algumas das formas que a gente consegue trabalhar com o e-mail marketing
A gente pode trabalhar com ofertas, né, promoções, enviar promoções para os consumidores e a gente consegue segmentar melhor esses consumidores, que é diferente de uma rede social, por exemplo, como o Facebook. Se a gente vai segmentar alguma campanha no Facebook, a gente consegue determinar o público de 18 a 25 anos, por exemplo, a localização que esse público mora, enfim, ok. A gente consegue segmentar por isso, por interesses também. Mas no e-mail marketing, a gente consegue segmentar também pelos interesses da pessoa, né? Se a empresa tiver uma base de dados e essa base de dados tiver o nome do cliente, por exemplo, tiver o e-mail e o serviço ou o produto que essa pessoa comprou, a gente já tem uma base muito boa, umas informações muito relevantes de como que a gente pode trabalhar aquele cliente, tanto nas redes sociais quanto por e-mail também. E o e-mail a gente consegue segmentar. Hoje a gente vê que tem muitas plataformas no mercado, disponíveis no mercado, que faz essa parte de automação de marketing. E automatiza também as campanhas de e-mail marketing. Enfim, a gente consegue criar listas segmentadas. Por exemplo, eu quero mandar um e-mail diferente para as pessoas que compraram o produto A. Se você tem essas informações na sua base, você consegue, dependendo do serviço, né, de automação de marketing que você contratou, ou mesmo que você não tenha contratado serviço de automação de marketing, você consegue fazer isso manualmente. Daí você terá que separar, segmentar esses seus clientes, né, em alguma planilha do Excel, e você vai conseguir segmentar por produto, por código, alguma coisa do tipo. E aí você consegue enviar, olha, eu vou enviar uma campanha para reforçar a compra dos produtos A, ou a recompra, ou um refil do produto, enfim. Você pega essa lista, você cria uma campanha de e-mail e manda para esses seus consumidores. Ali você está fazendo um trabalho que você vai manter, né, o seu consumidor sempre lembrando da sua marca. E se ele já adquiriu aquele produto, sua campanha vai ser muito assertiva, né? Porque ela já está indo de encontro com aquilo que o seu consumidor pode estar esperando ou que ele precisa de fato. Eu quero mandar uma promoção para os aniversariantes do mês, por exemplo. Você consegue segmentar, você pega os seus clientes, a base de contatos que você tem e seleciona no mês e manda uma oferta, né, por e-mail para esses clientes, enfim. Além de tudo isso, dessa parte de oferta, você pode enviar uma newsletter da sua empresa, né? Informações semanais ou quinzenais, da forma que a sua empresa deseja trabalhar, né? Mas tudo isso tem que estar alinhado com o seu planejamento. Você tem que saber o que a sua empresa quer, né? O que a sua empresa almeja com aquela newsletter. É aumento de vendas? É maior engajamento nas redes sociais? Enfim, você vai traçar os seus objetivos e aí com isso você vai pensar nos objetivos, no que você quer, e com isso você vai traçar as suas estratégias, seja de e-mail marketing, seja para outra rede social, seja para o marketing de conteúdo, enfim. O primeiro passo é você planejar e saber aquilo que você quer. Depois disso, você pode aplicar as estratégias e depois das estratégias você pode utilizar os canais que tem. E aí, se você quer, por exemplo, um aumento de vendas, você pode enviar um e-mail de oferta, um e-mail promocional, enfim. Se você quer, se você tem uma base nova, por exemplo, aqui eu falei de empresas que têm uma base já formada, né? As empresas que não têm, o ideal é que elas comecem agora a coletar os dados dos seus consumidores, porque lista comprada não é eficiente, tá? Não adianta, não dá retorno, muitos e-mails. Quando você for enviar a sua campanha, muitos e-mails vão dar bounces, que isso são erros, né? Por exemplo, o e-mail não é inválido, o e-mail é inválido, na verdade. A pessoa marcou você como um spam, o e-mail não foi entregue porque o servidor não entregou, a caixa de e-mail da pessoa estava cheia e o e-mail não foi entregue. Enfim, tem N situações que já acontecem, né? Quando a gente tem a nossa base trabalhada, a nossa base da empresa certinha. Quando é comprada, esse número de erros de e-mails que não são entregues, que não vão de fato para a pessoa, né? É muito maior. Então não compensa, né? Às vezes você compra uma lista que ali só, sei lá, você compra uma lista de 1000 contatos que só 100 vão ser potenciais consumidores da sua marca, né? Porque a gente tem isso, a gente trabalha também com uma taxa de conversão. Então a gente envia, por exemplo, e-mail marketing para uma quantidade de clientes, mas não quer dizer que todos aqueles clientes vão comprar. Mas tem uma taxa que ela indica essa mensuração, né? Taxa de conversão.
E daí a gente consegue medir o engajamento das pessoas, quanto de fato aqueles e-mails tornaram vendas, enfim. Por isso que a empresa tem que alinhar tudo isso com seus objetivos. Mas uma lista comprada é muito difícil a empresa conseguir os seus objetivos, porque é uma lista, a maioria das listas que a gente compra, que a pessoa compra, é defasada. Então, é bem provável que o resultado não seja satisfatório por conta disso. Mas se a empresa, como eu estava dizendo, não tem uma base, comece a coletar agora. Crie um cadastro dos seus consumidores, seja em planilha, seja em caderno, seja em algum sistema, não importa. O seu consumidor, ele adquiriu um produto seu, um serviço, anota o nome dele, telefone e e-mail. Se você achar outras informações pertinentes, como o endereço, anota também. É interessante, porque isso você cria a sua base de contatos e com o tempo você vai tendo aquelas pessoas já compraram com você, então você tem uma base de contatos dos seus clientes. Agora, se você quer adquirir clientes novos ou aumentar a sua base de contatos, aí você pode trabalhar as outras estratégias, o marketing de conteúdo, você pode criar um blog, criar conteúdos para esse blog, e com isso você vai ter vários usuários acessando, vai ter as estratégias para você aumentar o tráfego do seu blog, ou seja, o seu blog ou o seu site ter bastante acesso. E daí vai ter vários usuários e alguns deles podem se interessar por aquele conteúdo que você colocou ali e vai deixar o e-mail. Então ele vai para sua base de contato. Ele não é um cliente, ele é um lead, foi o que a gente falou no podcast passado. Mas ele é um lead que pode se tornar um cliente. E com isso, você tendo o e-mail desse usuário que se tornou lead, você consegue mandar campanhas de e-mail, você consegue mandar conteúdos de acordo com aquilo que ele gostou, para aquele lead por e-mail ou por outra plataforma, não sei, normalmente é por e-mail. Daí você vai trabalhando esse lead e até ele amadurecer para o momento da compra. Se realmente ele despertar o interesse, se ele realmente tiver necessidade daquele produto, ele vai notar isso. E se a sua empresa estiver já trabalhando isso, é muito mais fácil. Daí o cliente ele vai para o fundo do funil e você consegue concretizar a venda. Então, se você não tem uma base, você pode começar trabalhando, tentando arrecadar, assim, entre aspas, os e-mails de usuários que possam se interessar ou que possam ter alguma afinidade ou alguma necessidade com alguma coisa da sua empresa. Seja por meios digitais, normalmente vai ser pelo meio digital, como eu disse, um blog, um formulário, a pessoa vai preencher e, enfim, você pode nutrir esse lead através do e-mail. Então, outra forma de a gente trabalhar com e-mail marketing, além das ofertas que foram ditas e promoções, é o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo ele é muito trabalhado por e-mail. Porque, por exemplo, provavelmente alguém aqui já baixou algum conteúdo da internet e teve que deixar um e-mail. A gente vai em um blog, lê um conteúdo que a gente acha bacana, e daí tem lá a opção da gente baixar o e-book em PDF ou o material em PDF, enfim. E o que a gente faz? Para a gente ter esse material, a gente precisa preencher um formulário com os nossos dados para poder receber esse e-book. A gente vai lá e preenche. Daí a gente recebe esse material aonde? Por e-mail. Normalmente eles vão enviar por e-mail. Ali a gente deu uma brecha, a gente aceitou que essa empresa entrasse em contato com a gente, porque a gente não sai distribuindo o nosso e-mail para qualquer um. Então é porque realmente a gente se interessou naquele material daquela empresa, e acho que ela pode ajudar a gente. Então isso é uma forma, das empresas arrecadarem, aumentarem a sua base de contato. E isso também depois que a gente consegue, o e-mail desses leads, aí a gente tem que fazer a nutrição deles. Então a gente vai criar engajamento com esses leads. Mandar conteúdo de acordo com aquilo que eles gostaram. Então foi aquilo que eu disse, a gente vai nutrir esse lead até ele se sentir confiável ou maduro para a compra, para o ato da compra, que é o que a gente almeja. Então a gente vai criar, por isso do marketing de conteúdo, a gente vai criar conteúdos ao invés de criar uma oferta de cara e mandar para o consumidor, porque às vezes uma oferta pode afastar o consumidor ao invés de trazer ele, porque se aquela oferta foi mandada em um período, em uma época errada, que o consumidor não está interessado em receber um e-mail sobre 20% de desconto, por exemplo, pode ser que ele esteja mais interessado em receber um e-mail sobre algum conteúdo, que para ele vai parecer mais natural, que não vai ter nada de oferta, não vai ter uma empresa toda hora colocando o logo dela, o nome dela e dizendo compre aqui, entendeu? Então a gente pode, por exemplo, fulano clicou no conteúdo A, deixou o e-mail para receber o e-book desse conteúdo A. A gente já sabe que o fulano, ele gosta ou ele tem mais afinidade por aquele tipo de conteúdo. E a gente consegue nutrir esse lead, A gente pode criar conteúdos similares ao conteúdo A, parecido, para solucionar aquele problema que essa pessoa tem, que o fulano tem. E a gente vai nutrindo esse lead através do e-mail.
Então, por isso que a gente utiliza o marketing de conteúdo, né? Se vocês não ouviram esse podcast passado a gente fala sobre ele. Corre lá, dá uma ouvidinha que ele vai dar uma base muito boa para esse podcast de agora. E além de tudo isso, né, os e-mails, para a gente levar esse lead ou esse cliente para o final da compra, tem os e-mails de pós-venda, né? Depois que a pessoa adquiriu o produto, a gente pode enviar um e-mail sobre informações do produto, e-mail sobre informação de suporte, ou dúvidas, enfim, algo do tipo, e-mail de pesquisa de satisfação. Tem várias coisas que dá para trabalhar e não é porque a pessoa efetivou a compra que a gente não vai mais trabalhar esse lead, tá errado. A gente tem que continuar nutrindo esse lead de uma forma diferente porque ele já adquiriu um produto. Ele já é um cliente da empresa, ele já conhece a empresa. E a gente tem que trabalhar esse cliente para que ele vire um promotor da nossa marca. Que ele tenha uma experiência tão bem sucedida, tanto na compra, né? Não é só também atrair o cliente, a gente tem que dar o suporte, todo o suporte ao cliente. A gente envia um e-mail, então a gente tem que ter o suporte para venda, a gente tem que ter o suporte de pós-venda, porque isso vai contribuir para que o cliente, esse consumidor, se torne um promotor da nossa marca. Né? Ele teve uma experiência positiva e ele vai sair falando bem da nossa marca, defendendo a nossa marca perante os outros consumidores, os outros clientes, as pessoas que possam vir a ter interesse na nossa marca e não vão querer denegrir a imagem da nossa empresa, né? Então, por isso que é muito importante também a gente trabalhar o pós-venda e a gente pode trabalhar através do e-mail marketing. E agora a gente falando das etapas, né, que a gente precisa, o que você precisa para implementar um e-mail marketing com sucesso, o primeiro passo é o planejamento, que foi aquilo que a gente falou. Você tem que definir os seus objetivos, né, e traçar umas metas para você alcançar esse objetivo. O e-mail marketing pode ser uma dessas métricas, né, ou a meta, não sei, o caminho que você vai utilizar para alcançar o seu objetivo. Mas para isso, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, né? Além de definir os objetivos, é definir a sua persona. Se você não sabe, escuta o podcast passado que a gente define o que é uma persona. A persona, ela é um personagem fictício do seu consumidor ideal. Então você vai criar realmente, né, com base nos seus consumidores, um perfil de consumidor ideal para sua empresa. Por exemplo, os meus clientes normalmente são, jogadores de futebol. Então, você não vai criar um público assim, jogadores de futebol, sexo masculino, idade entre 20 e 30 anos. Não. Você vai criar, por exemplo, o João, jogador de futebol, que tem 21 anos, mora em São José dos Campos, trabalha na empresa X, seus hobbies, por exemplo, ir no cinema, gosta de ir no restaurante com a família, ele tem filho, gosta muito de estar na companhia do filho. Enfim, você vai definir, né, e especificar o máximo possível essa persona, né, esse perfil ideal de público-alvo. Além disso, você vai determinar qual conteúdo que vai ser enviado, né, pode ser, por exemplo, material para um evento, data de aniversário, e-mails promocionais, enfim, você vai determinar qual conteúdo que vai ser enviado. Estabelecer uma frequência de envio, né, para esses e-mails, porque também não vamos mandar muitos e-mails para a caixa de entrada do consumidor, porque é bem capaz que ele se descadastre da nossa lista. Daí a gente não consegue mais trabalhar com esse lead, com esse consumidor. Então, a empresa tem que decidir uma frequência, né, boa de envio de e-mails. E depois de tudo isso, você vai organizar um calendário de envio dos e-mails. E para que seu e-mail marketing tenha sucesso, além de toda essa parte de planejamento, a gente deve se atentar ao template do e-mail, né, as imagens que a gente utiliza no e-mail, a chamada, o assunto do e-mail. Como texto, o assunto é a parte principal, porque se o assunto não chamar a atenção da pessoa que está recebendo esse e-mail, ela não vai clicar. Então, o assunto, né, é o primeiro contato do seu e-mail com o seu consumidor. Então, ele tem que ser atrativo, tem que ser comunicativo, ele tem que ser simples, direto. Por exemplo, nos ajude, ou 3 estratégias infalíveis de alguma coisa. Enfim, o assunto tem que chamar a atenção dessa pessoa, né? Depois disso, a gente tem que se preocupar com as imagens. A gente também não pode criar um e-mail cheio de imagens, porque tem navegadores ou servidores, né, que eles não vão abrir a imagem. O Gmail e o Outlook, eles fazem muito isso. Às vezes a pessoa tem que baixar a imagem primeiro para poder visualizar aquele e-mail. Então, se a sua informação, a informação que você está enviando por e-mail, tiver toda a imagem, e a pessoa não quiser baixar as imagens, ela não vai ver o que está escrito no seu e-mail. Não vai adiantar de nada.
Então, assim, a gente também tem muitos templates prontos, tem vários aplicativos no mercado que já tem esses templates prontos, que é basicamente você trocar a imagem e trocar o texto, mas também, se alguém quiser trabalhar de maneira manual, daí tem que tomar cuidado com esses detalhes. Normalmente esses serviços de automação de marketing, eles já têm isso basicamente pronto, então a gente não tem que se preocupar. Aqui também é importante ressaltar que a sua empresa, o ideal para a sua empresa é que ela tenha um domínio próprio de e-mail. Tá? Que não use, por exemplo, empresax@gmail.com ou @outlook.com. Não é que não possa usar, pode, mas isso não vai trazer tanta confiança para o seu consumidor, para o seu cliente, quanto o e-mail, por exemplo, administração@empresax.com.br. É um domínio próprio, a pessoa vai ter uma certa confiança a mais com o seu e-mail, com a sua empresa, né? Ela vai verificar, ela vai olhar o e-mail e vai falar, poxa, a empresa pelo menos tem um domínio, né? É algo interessante, é algo que traz confiança. E depois do assunto, né, a gente tem que criar um texto, né, um corpo do e-mail que não seja muito extenso, né, que ele consiga, de forma curta e rápida, traduzir ou falar aquilo que a sua empresa quer, aquilo que a sua empresa almeja, seja para enviar o conteúdo, seja para enviar a oferta, seja para enviar uma promoção, enfim, ele tem que ser direto, rápido, né, e ter uma linguagem adequada ao público que você está enviando. Se é um público mais de empresas, mais empresarial, vai ter uma certa linguagem. Se é um público mais dinâmico, jovem, vai ter uma linguagem um pouco mais despojada. Então é por isso que é muito importante que a empresa saiba o público dela, conheça o público com que ela está trabalhando, para poder trabalhar essa comunicação de uma forma mais efetiva, né? Enfim, galera, sobre e-mail marketing é isso. A gente tentou deixar o mais breve possível, porque é um conteúdo também muito extenso, tem muito conteúdo, né? E para não ficar tão extenso, a gente deu uma encurtada, mas as informações principais que você tem que saber sobre o e-mail marketing e como trabalhar ele para sua empresa são essas, tá? O resto é testando, tá? Não tem uma fórmula mágica, então não tem jeito, né? É fazer teste, esse e-mail não deu resultado, a gente muda, vê o que tá errado, o assunto não tá tão legal, as imagens não estão legal, a gente tá segmentando o nosso público direito. Enfim, é questão de análise, né? Mensuração dos resultados também. E é isso, galera. Por hoje a gente fica aqui, tá? Até semana que vem. Muito obrigada por terem ouvido o nosso podcast, gente. E até a próxima. Este programa foi produzido pelos alunos do 4º e 5º semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera São José.